Fala, gente! Voltamos aí com as primeiras impressões da temporada de julho de 2022, dessa vez com Classroom of Elite segunda temporada, que voltou aí já com um novo teste e um foco descarado nessa personagem aí, que vai ser muito relevante nessa segunda temporada. Nesse vídeo aqui eu vou dar uma geral do que eu achei da volta da série e também comparar o material original, várias partes que eles cortaram. Como sempre, quem puder, apoie o canal, vire membro, você ganha vídeos extras toda semana, tem mais de 500 acumulados, o mais importante, você vai estar apoiando mais aí no meu trabalho, então quem já é membro, muito obrigado. E quem não puder, sem problema, só dá um like aí e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. E bom, fiz um bando de vídeos em preparação para essa segunda temporada de Classroom of Elite. Vai ter muito mais cena de impacto em comparação aí à primeira temporada. Então só isso já dá uma animada. Mas fora isso, também vai ter um desenvolvimento que eu acho que muita gente não vai esperar. E o legal também é que já anunciaram uma segunda e uma terceira temporada. E no caso que eles vão finalizar todo o arco do primeiro ano da história. No caso, na primeira temporada, adaptaram 3 volumes e uns pedacinhos do volume 4. E agora eles vão adaptar até o volume 11.5, que finaliza esse arco do primeiro ano. Então vai dar uma sensação de fechamento muito legal. Embora vai ter um ganchinho ali, porque continua a história no segundo ano, no final do primeiro ano tem um ganchinho maligno, mas ainda assim vai dar uma sensação muito legal que você geralmente não vê em animes, de uma conclusão de uma parte importante da história. Então, quando acabar a segunda temporada, calma que já está anunciada uma terceira para 2023. E, bom, voltou aí a série exatamente como eu esperava. Eles devem usar 3 episódios por volume aí nessa temporada, adaptando até o volume 7.5, o qual eu creio que só vão usar um episódio para ele. Mas o mais importante é o volume 7. Ele vai ser o Opus Prime dessa temporada, vai ser o arco, ou mais precisamente, as sequências impactantes a serem adaptados. Volume 7 é uma parte impactante atrás da outra. Vão ser 3 episódios de... nossa, o pessoal fica mega tenso. E o começo vai ser mais uma introdução aqui, como a gente viu, a um novo jogo apenas. No caso, finalizando aí esse arco do navio. Eu creio que pelo episódio 3 a gente deve estar acabando esse arco. Que vai ter uma cena bem impactante, os trailers já deixam bem claro isso. Mas ele começa com uma baita de uma explicação longa pra caramba e tal. E no caso, quem achou a explicação longa, no caso do anime, nossa, ia ter um treco no Light Novel que era 3, 4, 5 vezes maior a explicação. Eles resumiram, como eles têm auxílio visual aí e tal, eles conseguem dar uma resumida. Toda vez que o autor inventa uma prova complicada, a gente já começa a chorar sangue, porque vai ver aquela explicação colossal, que às vezes ocupa metade de um capítulo gigante. Então é muito chato, honestamente, ficar lendo, no caso, regras de cada uma das competições que ele cria. Algumas até é interessante, mas em geral, nossa senhora. Então dá um alívio ver isso resumido, eu fico até rindo, eu fiquei olhando assim, nossa, tipo... eu queria um negócio resumido assim quando eu vi no original, pô. Eu tive que ler uma explicação colossal. Mas de qualquer forma, eles chamaram os alunos aí para uma nova prova, onde eles vão dividir os alunos em grupo e vão misturar os alunos das turmas do primeiro ano para fazer essa prova aí. Só teve uma mudança relevante que eles fizeram nessa prova, em comparação ao material original, eles trocaram os grupos, cada um deles ter o nome de um animal do zodíaco chinês, por cada grupo ter o nome de um planeta. Por que fizeram isso eu não sei, talvez eles tivessem medo e tal, de ofender os chineses de alguma forma, no caso dando nome para os grupos, de acordo aí com os animais do zodíaco chinês, mas trocaram essa parte, ficou planetas no lugar. Não muda em nada, honestamente. Mas trocaram, então vale avisar a nível de curiosidade. Eu não vou entrar em detalhes sobre a prova aqui de novo, vocês já receberam a explicação bastante no anime, eu acho que dá pra entender toda a base do negócio. Se você não entendeu, volta a explicação de novo lá, que você vai entender depois de ver mais de uma vez. E no caso, durante o anime, vai ter mais alguns detalhes sobre o negócio todo. Eu não acho essa parte muito interessante de ficar discutindo aqui. O interessante é essa personagem, porque ela vai ter muito destaque nessa temporada. E, bom, eles facilitaram um pouquinho a vida dela. O roteirista cortou todas as partes que ela é nojenta pra caramba. Porque você tem tanta raiva dela no material original. Primeiro ele cortou, e era um outro roteirista, hein? Então, tá na cara que é o diretor que dá essas ideias. Que, no caso, os diretores da primeira temporada não estão nessa segunda. Embora tenham metido mais um diretor. Tem 3 diretores nessa temporada. Mas o ponto é que eles, de novo, facilitaram a vida da Karuizawa. Porque tem um bando de falas dela, olha aí.
Tem um bando de sequências de fala dela, não vou ficar vendo cada uma delas aqui, mas ela é nojenta, inclusive ela fala essa palavra várias vezes, ela chama eles de nojentos e tal, aqueles garotos, porque ela tá junto ali com eles, isso é um absurdo, cadê o Hiratakan? Cadê o Hiratakan? Ela é um porre! Eu só tinha raiva dessa mulher, pelo amor de Deus, ela é muito chata! É aquela patricinha irritante, sem cérebro também, logo depois que eles chamam os alunos. No caso, para explicar a prova e tudo mais, como vai ser, o que você tira ali da Karuizawa é: 1. Ela é burra pra caramba. 2. Ela é irritante pra caramba. Então o anime não passou isso. De jeito nenhum. Ela não parece a pessoa mais inteligente do mundo, mas não dá aquela sensação de meio burrinha. E ao mesmo tempo não passa uma sensação de, nossa, garota extremamente irritante. Então eu meio que sinto falta disso, porque funciona melhor as cenas que vão vir a seguir você com raiva dela, porque você não vai ter pena dela. Só que se você não tem raiva dela, fica mais fácil ter pena. Você não pode não ter muito amor por ela no momento. Obviamente os fãs da série e tal têm uma outra opinião, mas aí ele já tem um bando de conhecimento de muito mais coisas da história. Mas o ponto é que quem tá assistindo só o anime, no momento, a Karuizawa não deve feder nem cheirar, eu creio. Não é a pessoa mais amistosa do mundo, mas não é a pessoa mais horrível também. Então não é essa sensação, vale dizer, que passa no material original. No material original você já tá furioso com ela do negócio que aconteceu aí no volume 3 da Light Novel, onde ela saiu culpando todos os homens lá por um bando de coisa, ficou acusando o protagonista, no caso xingou ele por nada, ela... Olha, você se irrita muito com ela no volume 3, comprou um bando de coisa lá, no caso ficou convencendo o Hirata a comprar um bando de mordomias para as garotas lá e não mostraram os homens, esconderam isso, que gastaram um bando de ponto com ventilador, Java 4 lá, naquela parte da floresta. Então, olha, você não tem simpatia nenhuma por ela. É muito difícil ter alguma simpatia por ela depois do que ela faz lá no volume 3, e aí vem o volume 4 e já começa com ela sendo a mais nojenta possível. Eu tô frisando bem isso, porque é uma diferença grande isso, comparado ao material original. O anime não passa nada disso, ele cortou quase todas as cenas em que a Karuizawa irritaria o público. Então, quase que mudou um pouco a narrativa nesse sentido. Não achei uma coisa muito boa, não. Porque esse sentimento de raiva dela ajuda, no caso, a uma transição que acontece depois. Se você não sente grande raiva dela, então não vai ter tanto impacto essa transição depois. Mas nada que estrague a história. É só uma coisa que vale comentar. A Karuizawa do anime não é nem perto de tão irritante e chata quanto parece no original. Alguns poderiam alegar que estão fazendo cortes para, no caso, agilizar a narrativa, e é por isso que isso acontece, mas não. Eles descaradamente trocam as cenas ou cortam pedaços em que ela soaria muito irritante mesmo. Então é o diretor querendo aliviar a barra dela. É claramente isso. E, bom, vai seguindo aí. Eles explicam como é que vai ser essa nova prova e tudo mais lá. Tem algumas cenas extras que eles botam, por exemplo, o protagonista refletindo sobre a prova e tudo mais, bolando estratégias e tudo mais, a coisa toda. Todo mundo já sabe que ele é frio calculista, não tem mais por que esconder os pensamentos dele. Porque tem vários níveis de pensamento desse protagonista aí. Então você nunca vê por completo. Você tá vendo os pensamentos superficiais dele. Quanto vai aprofundar dos pensamentos, só o autor decide. Então, às vezes, você vê só metade do que ele tá realmente pensando. Às vezes, você não vê nada do que ele tá realmente pensando. Então, o autor, no caso, fica fazendo isso, obviamente, para gerar surpresa quando ele executa o plano dele. Porque, frequentemente, ele tá pensando em coisas muito mais profundas e tal sobre a situação, mas o autor não bota nada disso. Bota só uns pensamentos superficiais ali que ele tá tendo. Então isso é proposital para gerar surpresa, não tem muito o que fazer quanto a isso. Só como ele já revelou esse lado frio calculista dele na primeira temporada, não tem mais por que o autor esconder isso completamente, esses pensamentos dele. Então já mostra ele calculando as coisas e tal que ele vai ter que fazer. Ao mesmo tempo, é legal que vai mostrando a perspectiva de outras pessoas da série, dos líderes dos outros grupos, que era um negócio aí que não tinha no original. Então o roteirista tá tentando ainda, isso é legal, mesmo mudando o roteirista, eu creio que o diretor ajuda nisso, eles estão tentando aí deixar mais instigante todo o processo aí dessa prova, que não é a parte mais legal, no caso desse volume 4. A parte mais legal é o mistério sobre a Karuizawa, e o anime foca nisso, até termina num ganchinho sobre isso, pra te deixar curioso. Outra parte interessante é do presidente lá do Conselho Estudantil, que é o irmão da Horikita, ele no comecinho lá, já sabendo, no caso, o time que ganhou, que foi a turma D aí, e aí já pensando no protagonista, porque ele é uma das poucas pessoas que, no caso, não sabe tudo sobre o protagonista, mas meio que enxerga o real potencial por trás dele.
Então ele sabe que, obviamente, a turma D conseguiu tudo que conseguiu por causa do protagonista e tá lá curioso com os resultados, do que ele vai fazer com a próxima prova. Só isso já dá uma instigada maior, então, de novo, são acréscimos pequenos até, mas que elevam um pouco a narrativa. Isso eu achei bacana. Vale dizer que cortaram um bando de coisas, eu vou depois comentar no final do vídeo. Aqui eu só tô comparando, no caso, mudanças leves em comparação ao original, e não necessariamente partes cortadas em específico. Mas, bom, começam as reuniões dos grupos, e tem a tentativa lá de descobrir quem é o VIP. Aí cada turma tem uma estratégia, no caso a turma A, a estratégia é não falar nada, todo mundo ficar quieto ali, no caso, para ganharem a primeira opção. Mas, no caso, a Ichinose não acha isso a melhor ideia do mundo, aí bota os prós e contras, etc. Não vou ficar entrando em discussões sobre isso, não é tão interessante assim, honestamente. O ponto interessante é que o protagonista, de novo, não tá mostrando completamente os pensamentos dele, e ele tá só observando a coisa toda. Então ele tá de olho na Karuizawa, nos outros lá, no caso vendo as estratégias de cada um, etc, analisando a coisa toda por trás. O interessante mesmo é que depois de uma dessas reuniões, vão várias garotas aí da classe C pra cima da Karuizawa questionar ela sobre uma garota da classe C que acusa que ela empurrou ela da fila do refeitório, uma vez lá, no caso foi ruim com ela, blá blá blá. Então elas querem saber se foi ela mesma, só que ela admite e ela diz que não foi ela, e tava tentando de conversar, mas ela se comporta de forma meio agressiva, meio que de graça. A garota quer tirar uma foto dela pra conferir se é ela mesma, e se não foi ela mesma, não teria problema tirar uma foto, né? Então você começa a desconfiar. Mas aí ela se protege e tal, como se fosse um bullying absurdo tirar uma foto de você, e aí já bate no celular dela. Então, esse negócio meio estranho, elas começam a ser mais agressivas com a Karuizawa, então toda a sensação fica meio esquisita. E se vocês repararem, tá só o protagonista, olhando pra coisa toda lá, meio... o que tá rolando? Então ele não faz nada, só fica olhando lá. E aí depois chega um cara lá, da classe A, e acaba defendendo a Karuizawa. E ela se faz de coitadinha e tal, vai pra cima dele e tal, como se fosse pedindo proteção, que era sobre as garotas ali da classe C. Então as coisas se resolvem temporariamente. Só que aí acaba o episódio, com a Karuizawa lá em prantos no banho, e você fica meio que sem entender. Por que exatamente ela tá assim? O que tá acontecendo? As garotas não fizeram nada demais. Então, ela realmente fez alguma coisa com a garota? Porque ela tá reagindo dessa forma? Então é interessante o final, dá aquela instigada. E de bônus ainda tem a ending também, que mostra a Karuizawa no final lá e o protagonista olhando pra ela, de cima de uma escada. Então você fica meio curioso ali como é que vai ser a relação deles nessa temporada, embora o trailer já spoile algumas coisinhas que vão acontecer. No caso, óbvio que um episódio com uma cena mega impactante seria mais legal, mas pra chegar na cena mega impactante, no caso desse volume 4, teriam que rushar muito, é totalmente inviável. Só eu acho que no final do episódio 2, o próximo já vai ser mais interessante, no final do episódio 2 ou começo do episódio 3, que vai ter a cena bem impactante. Então, aguardem aí que vai ter um negócio legal nos próximos episódios aí, 1 ou 2 episódios à frente. Mas o começo não tinha muito o que fazer, era realmente a explicação de uma prova gigante que eles tentaram resumir, e no caso tentar terminar com um ganchinho de leve e tal, alguma coisa interessante. Eles fizeram o que dava dentro do possível. E, bom, a parte visual, muita gente está questionando, então eu vou falar dela antes de comparar o original, porque teve várias mudanças em comparação ao original. Eu comentei algumas já, mas vou entrar em mais detalhes sobre outras coisas, algumas coisas que cortaram também, que pode ser interessante para vocês saberem. Mas, bom, a parte visual, alguns notaram aí que o design parece mais simplificado em comparação à primeira temporada. Sim, e é o mesmo designer de personagem. Então o que está acontecendo? Bom, basicamente a impressão que dá é que ele teve menos tempo para corrigir os designs. Então virou aquele negócio bem mais simplificado. Ou ele mesmo pode ter refeito os designs, só que simplificando um pouco mais eles, no caso para facilitar a vida dos animadores. Porque a produção podia estar atrasada, então na produção atrasada eles têm menos tempo para fazer os keyframes e tal, e então eles têm que pegar e no caso desenhar mais rápido. Para desenhar mais rápido você tem que reduzir o número de detalhes. Então tem algumas cenas na primeira temporada que você nota um alto número de detalhes, um negócio com mais sombreamento e tal. Simplificando, era um negócio que você notava que tinha muito mais detalhes. Então, obviamente, era mais trabalhoso de desenhar, de colorir, etc. Então, nessa temporada aí, a impressão que dá é que eles estão dando um downgrade aí para conseguir manter a produção razoável. Não que a primeira temporada seja toda mega bem animada, não foi o caso. Na verdade, a primeira temporada parece meio rushada em vários sentidos. Dá, inclusive, se você prestar atenção, para procurar cenas tortas em alguns episódios. Mas as cenas principais, os personagens, eles geralmente mantêm decente e às vezes acontece isso. Eles pegam um detalhe até mais que o normal. Isso não é o padrão da primeira temporada, não se enganem. Dá pra pegar umas cenas bonitas da primeira temporada assim, mas não são todas. Várias delas são parecidas com essa temporada, um negócio mais simplificado e tal, e aí de vez em quando dá uma detalhada a mais. O problema é que essa nova temporada não teve muitas cenas com essa detalhada a mais. Então a impressão que dá é que eles realmente vão seguir com esse modelo aí mais simplificado. O que eu
não gostei muito, eu preferia mais o modelo da primeira temporada, mas não é o fim do mundo também. O problema é que eles vão ter algumas cenas aí que vai dar mais trabalho em termos de animação nessa temporada. Tem um torneio de esportes e mais pra frente aí vai ter uma luta bem legal em um episódio. Então eu espero que pelo menos esses episódios eles caprichem lá, chamem quem conseguirem de animador decente e no caso entreguem um negócio bacana. Mesmo com design simplificado e tal, é melhor que seja fluido essas cenas do que um negócio às vezes bem desenhado até mas meio estático, né? Mas bom, de qualquer forma, dá pra notar aí realmente que teve um downgrade na animação. Não tá tudo torto, tudo mais mega mal animado, mas o design sofreu leves alterações aí, com certeza. Nada drástico, tipo, quem viu a primeira temporada não vai achar, nossa, mudaram tudo. Não, não é assim também não. Mas teve uma diferença assim. Quem achou, deu uma estranhada, isso é normal. Mas, de novo, nada crítico até agora. Vamos continuar acompanhando pra analisar isso. E, bom, a direção foi bem competente, começa até, se repararem, olha a trilha sonora no começo. Tá bem legal, dá um suspense bacana. Então tem vários momentos aí que eles usaram de um suspense legal, funcionou bem. Então a direção continua, no caso, se saindo bem aí nessa nova temporada. Então, por enquanto, pelo menos, sou curioso com uma cena específica. No caso, quando eu ler o original, isso tem em quase todos os volumes, inclusive, de Classroom of Elite. Tem a cena. Às vezes o volume é mais ou menos interessante, mas quase todo volume tem a cena. Alguma parte ali que você quer muito ver animada vai ser o destaque. Então fiquem tranquilos aí que vai ter umas cenas bem bacanas aí pra gente destacar nessa temporada. Mas eles estão cortando muita coisa no processo, porque não tem o que fazer. Então, por exemplo, nesse primeiro episódio, essa cena aí com o Hirata, que o Hirata chama o protagonista pra almoçar com ele, essa cena aí na verdade comba com uma cena da primeira temporada, onde ele vai falar, no caso com a Ayano Koji, que ele tem interesse em se aproximar da Horikita e queria a ajuda do Ayano Koji no processo. É pra isso que ele tá chamando o protagonista aí pra, no caso, ter um almoço com ele e tal. Ele quer discutir com ele, no caso, como se aproximar da Horikita. Porque ele acha, já que o protagonista deu todo o crédito pra ela do que aconteceu na ilha, então ele acha que a Horikita é um gênio lá que fez eles ganharem, no caso, o negócio da ilha. Então ele quer se aproximar dela, pra ajudar ele a liderar a classe D. Então esse era o interesse do Hirata aí. Só que eu pensei que iam botar o resto da cena. No caso, ele chamando o protagonista lá pra comer com ele. E depois eles iriam bater papo lá. E no caso, ele pedir ajuda dele e tal pra se aproximar da Horikita. Mas não botaram essa parte. Então, talvez botem em outro momento, porque fizeram isso na primeira temporada, eles trocavam a ordem de algumas coisas, tiravam uma parte, botavam lá na frente, faziam uma bagunça. Essa temporada não dá pra ter certeza se vão fazer isso ou não, porque mudou o roteirista, inclusive. Mas a gente vai descobrir nos próximos episódios aí. Mas vale dizer que essa cena aí continuava. Eles iam lá comer alguma coisa, aí ele ficava enchendo o saco do protagonista pra, no caso, mostrar pra ele como se aproximar da Horikita, ajudar ali, servir de ponte, porque ele é quem mais conversa com a Horikita. E aí chega a Karuizawa pra atrapalhar. Porque ela quer falar com o Hirata e dane-se o protagonista que tá ali no meio, ela não quer nem saber, e aí ele já sai de fininho. Ele vê lá que ela chega com as amigas dela e tal, e ele já sai de lá. Mas mostra um lado chato aí da Karuizawa também, porque o Hirata falou com ela, que no caso não ia comer com ela aquele dia e tal, porque ele tinha, no caso, que falar com o protagonista, com a Ayano Koji, e então tava desmarcando o almoço que eles iam ter lá. Mas ela não quis nem saber, ela foi de qualquer forma pra lá, no caso se meteu no meio da mesa deles lá, e dane-se se ele tá conversando com a Ayano Koji ou não. Então, de novo, mais um ponto negativo da Karuizawa. Então, uma outra diferença aí que teve, eu já exaltei aqui, não vou entrar em detalhes de novo, mas, nossa, a Karuizawa é um nojo nesse começo aí do volume 4, só tem raiva dela. Então, o negócio que o anime tirou. Você não tem, no caso, nenhuma animosidade pela Karuizawa na versão em anime. Você tá meio que não fede nem cheiro pra vocês, no máximo tá curioso sobre a situação dela. E, bom, essa cena é interessante, porque o Ryuji vai falar com a Horikita. Aí tira foto dela e tal, começa a questionar ela sobre o que aconteceu na ilha também, acha que tem alguém por trás da classe D, no caso, movendo as coisas lá, porque ela não tem jeito pra fazer, no caso, o estratagema lá que aconteceu da classe D na ilha, porque exigiria alguém mais frio e mais inescrupuloso. A Horikita, como ele cita, é muito certinha para executar a estratégia necessária para eles ganharem na ilha. Então ele tá em dúvida lá quem é realmente a mente por trás da classe D, se é ela mesmo. Aí ela até comenta do Ayano Koji e tal. Então é ele mesmo. Só que tá tão descarado, mas tão descarado, que ele é o braço direito, basicamente, dela sempre andando junto com ela, que não deve ser ele. Tá óbvio demais, né? Então o Ryuji nem suspeita tanto dele assim. Mas essa cena aí da foto, o pessoal achou que não ia ter, porque teve uma cena que eles botaram na primeira temporada, nessa parte do navio aí, no caso que ele fala com ela também e tal, e aí tira uma foto dela. E foi inspirada nessa cena. Não existia aquela cena lá na primeira temporada, no caso, naquela parte pelo menos. Eles puxaram, no caso, inspiração nessa cena aí,
no caso do volume 4, e botaram aquela cena lá. Só que a cena tem diálogos diferentes. Então alguns acharam que puxaram aquela cena do volume 4 e não ia ter mais no volume 4. Mas teve. Eles pegaram aquela cena de novo e botaram uma cena parecida, só que com um diálogo diferente aí nessa parte também. Então tá aí a cena. Foi modificada e tal, foi resumido os diálogos, porque eles discutem muito mais e tal. Não vou entrar em detalhes aqui, mas a discussão é maior. Na verdade, isso vale para todo o primeiro episódio da segunda temporada. Quase todas as partes das discussões eram muito maiores, os diálogos eram muito maiores. Mas o mais relevante aí eles colocaram. Igual tem um diálogo enorme aí que envolve a Horikita, envolve o líder da classe A, envolve o Ryuji, envolve o Ainokoji, o protagonista, todo mundo discutindo lá com o negócio dos grupos e tudo mais que se formaram, blá blá blá, para essas provas. E no caso, não tem tanta relevância assim. Você aprende um pouco mais sobre os personagens, com certeza. Mas não é um negócio tão importante assim, e eles cortaram. Pode botar até depois, nada impede que eles botem um pedacinho disso depois. 1 minuto, 2, dá pra colocar uma cena rápida sobre isso. Mas é um negócio aí que acontece antes dessa cena final aí das garotas, no caso, indo pra cima da Karu Izawa. Então é mais uma coisa aí cortada. Essas partes aí do começo não tem descrições sobre isso. Então isso aí é basicamente um extra de fanservice, de garotas de biquíni e tal. Esse maluco aí do Koenji nadando lá na piscina. Inclusive tem uma cena do Koenji, que ele tá no corredor e tal, andando só de sunga e tal, o cara do navio atrás dele, tá o funcionário do navio louco atrás dele. Essa cena botaram na primeira temporada, mas essa cena originalmente é do volume 4 e se encaixa aí nesse começo do volume 4, então entraria nessa temporada, no começo dela, se ele já não tivesse colocado, soaria estranho ter a cena de novo. Mas de novo, nada essencial foi cortado, porque o essencial dessa parte é, no caso, a parte com a Ishinose lá, as discussões com a Ishinose, e também a parte da Karu Izawa. É o mais importante de tudo, é o foco, no caso desse volume 4, a Karu Izawa. E isso estou mostrando, todas as cenas essenciais dela estão aparecendo aí. Só cortaram, como eu falei, as cenas que você ficaria com raiva dela. Mas aí eu não sei bem porquê, estou fazendo isso desde a primeira temporada. O diretor não quer que você sinta raiva dela e pronto. Eu achei errado, mas tudo bem. E bom, essa cena dela no banho tem no começo do volume 4, no caso um diálogo interno dela, falando um negócio importante lá que te deixa curioso sobre ela e o passado dela. Eles não botaram nada desse diálogo aí. Foi esquisito isso. Você fica curioso e tal, porque ela tá meio desesperada, mas eu pensei que ia entrar o diálogo, ia botar nessa parte, ia me deixar mais curioso ainda, sobre os pensamentos dela, um negócio que ela iria mostrar lá no corpo dela e tal. Então não botaram nada disso, embora a cena lembre. No caso, inclusive, uma ilustração que tem nesse volume 4, eu não posso mostrar a ilustração aqui. Seria desmonetizado o vídeo na hora. Mas, em geral, uma adaptação ok do começo aí do volume 4, indo direto ao ponto do que mais interessa realmente. Mas eu tô curioso mesmo, pra uma parte que eu acho que vai ter no final do episódio 2, ou então no episódio 3, que, bom, eu tô curiosíssimo se eles vão censurar ou não, porque a cena é bem pesada até. Caso o que acontece lá e as falas do protagonista e tal, eu tô curiosíssimo se eles vão botar tudo igualzinho na nova, inclusive as falas dele, as ações dele e tal, ou não, vão dar uma aliviada ali pra não ficar tão pesado. Então aguardemos aí mais uma boa volta aí da nova temporada. Quem esperava uma cena mais de impacto e tal, não tinha o que fazer, no caso, tô seguindo a novel. Então mesmo rushando e tal, teria que rushar demais pra chegar numa cena de impacto de verdade aí. Então aguardemos aí o próximo episódio. É isso, gente, fico por aqui. Se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem, se inscrevam no canal que não se inscreveu ainda, apoie o canal quem puder, vire membro, e eu vejo vocês no próximo vídeo.